Marcos capítulo 14. Glória a Deus. Hoje pela manhã, eu estava em minha casa, tive até um exame para fazer, um exame não, uma consulta médica. E em algum momento eu falei pessoal, vou deixar o pessoal fazendo e vou para essa consulta, que não tinha como perder. E aí Deus me deu essa palavra, eu passei aqui correndo, dei essa mensagem e saí correndo, Minha consulta era 10 horas em Santos, vim aqui correndo, falei, o pessoal nem abriu o culto, falei, não, deixa que eu prego, depois vocês fazem o restante. Aí eu vim aqui, trouxe essa palavra, 10 minutinhos, e saí correndo, para o meu compromisso lá, porque não tinha como perder mesmo, Até brinquei com os irmãos, minha esposa no domingo saiu daqui falando assim, amor, amanhã a gente tem médico, temos que ir para o médico, temos consulta com o doutor, para pedir os exames de rotina, pedir algumas coisas. Falei, tá bom, que horas? Lá cedo, lá em Santos, 8 da manhã, 9 da manhã, nem lembro o horário, acho que era 9 da manhã que ela falou. Saímos daqui cedinho, pegamos a balsa, enfrentamos a fila, atravessamos, fomos no médico. Falei para ela, vai lá que você está atrasada, e eu vou encontrar a vaga aqui para guardar o carro. Aí quando eu encontrei a vaga, estou guardando o carro, ela vem e fala, você não sabe o que aconteceu? Falei, o que ela falou? Não era hoje, não, é só quarta-feira. Já aconteceu isso com vocês, irmãos? Acho que aconteceu com todo mundo. E aí quarta-feira eu falei, Jesus, quarta-feira tem o culto, tem a reunião. Quando foi na segunda-feira, da segunda para terça, Deus me trouxe essa palavra, e eu queria falar um pouquinho dela para você, no capítulo 14 do livro de Marcos, Marcos 14, o versículo é o de número 10, amém? Marcos 14, versículo 10, fala de um assunto importante, não é uma mensagem demorada, uma mensagem curta, um recado de Deus, mas que eu sei que vai abençoar você, amém? Diz assim, versículo de número 10, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais da sinagoga, para lhe entregar, e eles, ouvindo-o, alegraram-se, e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria. Em uma ocasião, o quê? Não, nessa palavra. Preste atenção nesse recado que vem da parte de Deus. A Bíblia diz que o Judas, ele tem um encontro marcado com quem? Com os fariseus. Tem um encontro marcado com aqueles que iriam crucificar, ou seja, aqueles que eram contra Cristo. Pastor, o que Deus traz para nós de entendimento aqui? Existem encontros na nossa vida que nós não podemos ter. Existem situações da nossa vida que nós não podemos participar. Por quê, pastor? Existem lugares e situações que vão levar você, meu irmão, a perder a sua comunhão com Deus. Vão levar você a trair Jesus Cristo. E vou além, talvez existem companhias que vão nos levar a perder a nossa fé, a desistir do chamado que Deus tem para nós. Você percebe que Judas, ele está andando com Jesus, ele está vendo as maravilhas que Jesus faz, ele está vendo os milagres acontecendo, ele está vendo Jesus curando, libertando, falando da salvação. Mas a Bíblia diz que no meio de tudo aquilo, das maravilhas em que ele via, ele encontrou uma brecha, para quê? Para trair Jesus. Ah, pastor, mas alguém tinha que trair, mas a Bíblia não fala que tinha que ser ele. É ou não é verdade? O diabo encontrou uma brecha ali. Mas por quê, pastor? Porque talvez ele parou de ouvir quem ele deveria ouvir, prestar atenção naquilo que Jesus estava falando, e começou a dar ouvido para quem não devia. Começou a colocar os olhos naquilo que não devia. Assim que eu cheguei aqui há 3 anos atrás, eu fiz uma reunião aqui especial, se eu não me engano, uma sexta-feira santa, primeira sexta-feira santa, que nós tivemos aqui, e eu nunca mais me esqueço de uma mensagem que Jesus deu para nós. E ele falou lá no livro de Mateus, capítulo 26, se eu não me engano, acredito que é o 26, quando a Bíblia fala do preço da traição. E o Judas falou para eles assim, quanto vocês querem me dar? Quanto me darão para que eu vos entregue eles? Vocês vão me dar o quantos para que eu entregue ele para vocês?
E a Bíblia diz que eles pegaram ali 30 moedas de prata, deram para o Judas, e o Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Eu nunca mais me esqueço dessa mensagem. Qual é o preço que Jesus tem para você? Qual o valor que Jesus tem para você? Se alguém perguntar, pastor, Jesus não tem preço, é um valor inestimável. Para o Judas ele valia 30 moedas. Às vezes a pessoa ela troca Jesus por coisas menores do que isso. É ou não é verdade? Ela deixa a fé, ela deixa de servir a Deus, por quê? Por coisas insignificantes. Mas ela não cai agora, ela vem caindo ali atrás. Deu tempo dele se arrepender, porque depois disso aqui, ele vai embora, e ele continua vendo Jesus fazer coisas. Ele poderia chegar e falar, mestre, o pessoal está querendo aí, eu fui até, me perdoa. Ele poderia ter se arrependido, é ou não é verdade? Ele poderia ter mudado, mas ele preferiu continuar dando ouvido ao diabo e aos seus enviados. Talvez eu e você, nós temos que estar atentos para não estar frequentando lugares ou dando espaço para as pessoas que estão tirando a nossa comunhão com Cristo, que estão tirando de nós o caminhar com Deus. Por quê, pastor? Porque eles têm oferecido, ou têm questionado, ou têm reclamado, ou têm murmurado de tantas coisas. Nós temos que estar atentos. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela, de uns dias para cá, a conduta dela mudou. O linguajar é diferente. Ela algumas palavras que nós como cristãos não pronunciamos, ela já pronuncia como se fosse algo normal. Ela já tem uma boca voltada para as coisas mundanas, só que ela não está percebendo. Lembra do que Jesus falou para o Pedro? Pedro, o diabo está te cirandando, mas eu fiz o quê? Eu roguei por você. Jesus não sabia que o Judas estava planejando aquilo, irmãos? Tanto que ele diz para os 12, entre vós aqui existe um que é o diabo, existe um que é diabo. Foi ou não foi? Mas por quê? Porque ele já percebeu. Mas você viu que para o Judas, ele já não falou que rogou pelo Judas? Pelo Pedro ele falou, por você eu roguei. Ele falou, vai me trair aquele que meter a mão no prato junto comigo. Foi ou não foi verdade? Ele sabia quem era. Mas pastor, por que para o Judas ele não rogou? Talvez porque não dá mais tempo. Existem pessoas, meu irmão, que ela pega um caminho sem fim, ela se aprofunda tanto nasquelas coisas, que Jesus até quer, mas já não, precisa que ela volte. Ah, pastor, existe tarde demais para Jesus? Não, Jesus vai acreditar na pessoa até o final. Mas será que a pessoa vai acreditar em Jesus até o final? Então é tarde demais, não é porque Jesus não pode mudar ela, é porque ela já não quer mais ser mudada, ela já se aprofundou naquilo. É ou não é verdade? Ela já está enterrada. Então ainda que Jesus está à porta e bate, ela já não abre mais a porta, ela já não quer mais ouvir falar de Deus, o Senhor, ela já não quer mais a palavra, ela está distante. Mas por quê, pastor? Porque ela começou a frequentar lugares, ouvir pessoas e se alegrar com aquilo. A Bíblia diz que a conversa que o Judas teve com os fariseus os alegraram. Meu irmão, a sua conversa não pode alegrar aquilo que não vem de Deus. É ou não é que está escrito aí? Lê comigo aí, versículo de número 14, versículo de número 11. E eles ouvindo, fizeram o quê? Se alegraram. Era para eles terem chego, falado com um homem de Deus, com um discípulo, e dito o que? Não, esse aí não tem como. Esse aí não vai ter como se corromper. Por quê? Porque ele é de Deus, ele é fiel a esse Jesus. Mas não, quando eles falaram com Judas, a Bíblia diz que eles se alegraram. Já achamos aqui aonde nós vamos entrar. O diabo não pode encontrar brechas em nós, meus irmãos. Por quê? Porque se eu me afastar da presença de Deus, a minha casa se afasta. Jesus chamou Judas para quê? Para ser uma bênção,
para ser um discípulo, para ser alguém que fosse levar o nome dele e salvar muitas pessoas, como foram os outros. Mas o que o Judas fez? Ele nega tudo isso. Então o plano de Deus na vida dele se interrompe, acaba. Por quê, pastor? Porque ele deixou de ouvir, ele deixou de prestar atenção. Quando eu desisto da fé, quando eu deixo de buscar, eu não estou só atrapalhando a mim. Eu vou me desviar. O pastor da igreja falou alguma coisa. A irmã obreira da igreja me tratou mal. Ou fulano de tal falou uma coisa. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais buscar Deus. Meu irmão, nós não podemos ser tão egoístas a ponto de pensar desse jeito. Por que egoísta, pastor? Porque Deus tem um plano na minha família através de mim. Amém? Deus tem um plano na sua família através de quem? De você. Então quando você fala não para Deus e resolve abandonar a fé, você não está só abandonando um chamado de Deus para você. Talvez você está abandonando a salvação da sua família. Sair da presença de Deus para mim, pode talvez resultar na minha família toda indo para o inferno. Você já parou para pensar nisso? Pastor, eu sou a única dentro da minha casa que ora. Pastor, eu tenho lá minha filha, eu tenho lá o meu filho, eu tenho meu marido, sabe, pastor, mas eles não são tão firmes assim como eu. Olha a importância. Quer dizer que se você parar de buscar, não tem mais ninguém naquela casa que vai buscar. Então é por isso que eu não posso frequentar alguns lugares, eu não posso dar ouvido a todas as pessoas. Eu tenho que ficar o quê? Com a palavra. O Judas saiu de perto de Jesus para ir para perto dos fariseus. Tem muita gente deixando de vir buscar pela casa, de vir buscar pela família. Tem muita gente deixando de orar pelos seus, para ficar aí, como diz a minha avó, zanzando por aí, perdendo tempo, perdendo a oportunidade de buscar Deus. Olha que coisa triste. Quando você se afasta de Cristo, quando você se afasta de Deus, você permite que o diabo tenha acesso à sua vida. Misericórdia, Jesus. Está amarrado. Amém, meus irmãos? É muito comum você ver pessoas que saem da presença de Deus tendo uma vida de humilhação. Eu estava vendo uma reportagem de alguns famosos aí no país, Estava vendo, aí apareceu a reportagem. Aí você vai conversar você vai ver, vai ver essas reportagens. A maioria deles é tudo desviado. Maioria. Tem uns deles que deixaram de andar com Deus, fizeram até oferendas para demônios, para ter uma vida de sucesso. Meu irmão, o maior sucesso que o homem pode ter é ver a casa dele salva na presença de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E para isso eu não posso sair da presença de Deus para ir a lugares ou perto de pessoas que vão me fazer uma proposta para atrair Jesus. Misericórdia. Amém, meus irmãos? Esteja perto de pessoas que te levem para perto de Deus. Pastor, um dos livros que nós mais gostamos começa assim, vamos lá? Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Glória a Deus. Salmos capítulo 1. Em nome de Jesus. Versículo 1. Bem-aventurado, que quer dizer feliz, alegre, o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que coisa. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio. Pastor, quem que é o ímpio? Aquele que não tem comunhão com Deus, aquele que não está falando nada de Deus para você.
Talvez, meu irmão, eu estou ouvindo conselho, né? Eu sempre dou um exemplo aqui, nós temos que ser maduros para ouvir isso e para entender. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou pastor da igreja, né? Aí eu vou lá falar com a minha mãe me ama, mas talvez ela pode me dar um conselho que não me serve, mesmo me amando. É ou não é verdade? Eu estou com um problema no meu casamento. Meu marido está assim, eu vou lá falar com a minha irmã, porque ela é casada também, mas ela nem serve a Jesus, ela não tem nada de Deus. Mas ela é minha irmã, ela me ama, ela não vai me dar um conselho errado. A Bíblia fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Do ímpio. Quem que é o ímpio? É aquele que não conhece a palavra, é aquele que não tem nada. Não é que, pastor, o ímpio é um derrotado, um miserável. Não, é uma pessoa que não tem uma direção para te dar, não tem um conselho para te dar. E o Davi, ele disse o quê? Que o nosso Senhor Deus, ele é o nosso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, se ele é o conselheiro, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar ele. Meu Deus, eu estou passando por esse problema, estou passando por essa luta, mas eu não posso me assentar à roda do escarnecedor. Eu não posso sair da tua presença para conversar, dar ouvido àqueles que vão me tirar da presença do Senhor. Ô Judas, vamos fazer um negócio bom aqui? Você precisa fazer uma situação de você entregar ele para nós, trair ele. A Bíblia diz, possivelmente deve ter falado: não, pode contar comigo, pode deixar comigo que eu vou preparar e vou entregar ele na mão. Quanto vocês vão me dar para isso? Olha que coisa triste, irmãos. Olha que situação difícil. E aquela palavra dele, a Bíblia diz que alegrou aqueles fariseus. Aquilo que você faz, aquilo que você diz, não pode alegrar o diabo e nem os seus mensageiros. Tem que alegrar o coração de Deus. Amém? Sai, meu irmão, do conselho do ímpio. Sai, meu irmão, do caminho do pecador. E saia da roda dos escarnecedores. Quem que é o escarnecedor? Nada para ele tá bom, só sabe reclamar. É ou não é verdade? Meu irmão, fique, com aquela palavra. Jesus, eu sempre falo, Jesus nunca mentiu. Ele diz: no mundo tereis o quê? Mas eu venci o mundo. Eu prefiro andar com aquela pessoa que está com a vida destruída, arrebentada, mas você vai conversar com ela e fala: mas eu vou vencer em nome de Jesus, Deus vai me dar vitória. É ou não é verdade? Mas você está aí, está todo... Mas que situação? Não, mas eu estou aqui, mas eu estou lutando. Eu estou aqui. Você olha para uma pessoa dessa, opa, a pessoa está nessa situação, mas ela não desanima. Ela está nessa situação, mas ela... E às vezes a pessoa não está, até melhor, mas ela é escarnecedora. Tudo que você fala para ela vê dificuldade. Tudo que você fala para ela encontra um problema. Até quando você quer ajudar ela encontra um jeito de dizer para você que não vai dar certo. É ou não é assim? Né? O que é isso? Esse é o escarnecedor, ele reclama de tudo. É aquele que murmura de tudo, xinga tudo. Não, sai desse meio. Amém? O Judas entrou numa roda, no meio, num ambiente que um homem de Deus não podia estar. Não se alegre em estar num ambiente que desagrada a Jesus. Amém? Um dia eu vi essa cena. Uma pessoa com o filho dela, e alguém foi, meio que xingou o filho dela. Ela pegou o filho dela e foi embora. E eu, pastor, fui lá conversar. Falei: irmã, mas por que você fez? Ela falou: pastor, onde não cabe o meu filho não me cabe. Minha esposa às vezes fala isso: onde não cabe minha filha não me cabe. Você já falou isso? Onde não cabe Jesus, você não pode caber também não. Amém, meus irmãos? Onde Jesus não entra, você não pode entrar. O Judas estava num lugar, meu irmão, que não cabia ele lá. Mas a Bíblia diz que o que ele falava alegrava aqueles que lá estavam. A sua palavra tem que confrontar aquele que está tentando destruir Jesus na sua vida, e não alegrar ele. Amém, meus irmãos? Lembra do que o Pedro falou lá no Salmo, em João 6,64? Vamos lá para a gente encerrar? João 6,64, é isso? João capítulo 6, verso 64.
64 não, João 6,68. Versículo 68. João 6,68. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? O que Jesus está fazendo ali? Está perguntando para ele se alguém quer sair da presença dele. Está todo mundo indo embora? Alguém mais entre vocês também quer ir embora? E o Pedro toma a frente dos 12 e diz o seguinte: respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Eu gosto de uma tradução que ele diz: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Meu irmão, é aqui que você deve estar, na presença dEle, na palavra dEle, no conselho dEle. Por quê? Porque é nessa direção, é nessa posição que Ele vai te abençoar. Ah, pastor, estou na luta, mas Jesus vai me abençoar, Ele vai me dar vitória. Ah, pastor, parece que nada mudou, mas Ele está trabalhando. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4: desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu, nem com os ouvidos percebeu um Deus que trabalha por aquele que nele confia. Confia em Deus, espera em Deus, tenha certeza que Ele vai abençoar você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Saia do lugar que tenta tirar Jesus da sua vida. Não dê ouvido às pessoas que estão fazendo você trocar o plano de Deus pela vontade dela. O Judas saiu do meio dos 12, saiu da presença de Jesus e foi se encontrar com pessoas que influenciaram ele a trair. Ah, pastor, mas cada um tem a sua responsabilidade. Eu também acredito, né? Eu estava falando com um pessoal esses dias que tem coisa que você não precisa provar para ver que é ruim. É ou não é verdade? Tem coisa que você não precisa testar. Reverendo João Batista diz: o sábio não aprende com o próprio erro, ele vê os outros errando e não faz igual. Se eu vi que uma pessoa colocou a mão na tomada, tomou um choque, eu vou lá botar? Ah, vou nada, deixa ela. Ah, mas ela tomou um choque, se arrebentou inteira. Vai lá que você tem que provar também para você ver como que é. Não, eu já vi a situação dela, não quero não. Tem luta que você não precisa. Tem coisas que nós não precisamos experimentar. Amém, meus irmãos? Fica com a palavra de Pedro. Senhor, para onde iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Amém? E essa palavra salva você, salva a sua casa, salva a sua família. Se você ouvir a muitos, muitos vão dizer que a tua casa não tem jeito. Mas se você ouvir a Cristo, Ele vai dizer que salva você e salva todo o teu lar, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E Deus fale mais ao teu coração. Que Jesus abençoe, que o Espírito Santo tenha liberdade para se manifestar em seu favor, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Olha para o irmão perto de você, fala para ele: esteja perto de Jesus. Amém? E Ele vai abençoar. Vamos colocar de pé. Eu quero orar pela sua casa, quero fazer uma oração pela sua família, quero pedir a Deus pelos teus filhos, pelo teu casamento, pela tua vida no modo geral. Amém? Feche os seus olhos. Com os olhos fechados você entra na presença desse Deus. Com os olhos fechados você entra na presença desse Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. Eu me coloco diante de Ti nesta hora, meu Deus, para pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade para passar aqui, ó Pai, liberdade para tocar em cada um de nós, ó Deus, liberdade, meu Deus, para encher e preencher os nossos corações de uma maneira grandiosa, de uma maneira poderosa. Abençoa, meu Deus, essa família, abençoa, meu Deus, essa pessoa, abençoa, meu Deus, essa casa, abençoa, meu Deus, esse lar, abençoa, meu Deus, a vida de todos, sem exceção nenhuma, Deus, e que a graça do Senhor, que a glória do Senhor se manifeste, que a bênção do Senhor, ó Deus, venha sobre cada pessoa aqui agora. Eu uno a minha fé com a fé desta mulher, eu uno a minha fé com a fé desse homem agora, e eu peço ao Senhor nesse momento: visita, meu Deus, essa casa, visita, meu Deus, essa família.